Ô galera, vamos tentar chamar a Tum aqui pra terminar a live, né? Pô, o papo tava transcorrendo de uma maneira maravilhosa aqui. Tentar chamar a Tum novamente aqui, galera. Um minutinho. Aê! Ô, desculpa aí, cara. Eu não sei se eu salvei a primeira. Ai, meu Deus. Eu vi umas mensagens aqui, eu acho que eu me atrapalhei, eu não salvei. Ô Bruno, símbolo do Guarani é a melhor. Tirando atum, a segunda melhor coisa dessa Não, live é o meu, Guarani. que isso, filho? O Bruno é macaca como eu, ele sabe. É, eu tô Sou macaca em. desde que eu nasci, meu amigo, não venho não. Nossa senhora, eu tô em território inimigo. Tá. Ó, um beijo pra minha irmã que eu tô vendo ela aí. Beta, beijo. Te amo. E, ô Du, a gente fala muito, né, cara? A Pô, gente que fala bom, muito, é né? por isso que. Vamos lá, né? Vamos lá, meu. É, A galera tá eu voltando vou. aqui. É que a gente esqueceu de combinar, Du. A gente esqueceu de combinar. Ó, se cair, galera, se cair, a gente vai continuar. A gente esqueceu de combinar, mas na próxima a gente fica ligado. É. Mas que o povo tá voltando, acho que a conversa tava boa, que o pessoal tá É, voltando aí. tinha 25 aquela a hora, agora já tá em 12 ou 13. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, ó, para concluir, eu estava falando do que eu tinha visto um post do Ed Rock dando uma Sim, dura falando no povo. Eu sobre falou, pô, essa galera aí, mais nova. o Ed Rock dando uma dura, porque falou, em curtas palavras, ele estava dizendo assim, pô, vocês estão falando dos caras aí que é nova geração, que os caras têm uma levada mais assim, mais sabe? Cara, o que vocês estão fazendo de diferente com o que fizeram da gente? A gente lutou tanto contra preconceito, a gente lutou tanto para ter liberdade musical, a gente lutou tanto para poder se mostrar. Aí vocês estão indo lá e, tipo, execrando os caras, e estão indo lá e abafando, sabe? E é verdade, meu. Né, a gente teve sim essa postura de falar, e a gente teve essa postura sempre era com o Gabriel Pensador, Sim. que se é bom ou se não é, é o estilo do cara e merece respeito, né? Eu já vi, tipo, gente que faz rap falando de academia. Eu já vi recentemente, eu comentei com o Mário, que o Mário compartilhou num grupo que a gente estava em conjunto, um rap do pessoal, eu não sei o nome, o pessoal do Nordeste, Ah, acho e que você me era um comentou. rap, Bem e era um rap abrasileirado e tal. muito mais cheio de Será que não era dialeto o regional. Rapadura, meu? Eu não sei, Du, não vou lembrar. Rapadura é muito bom. E, e cheio de dialeto, o Mário voltar aí, ele pode ajudar a gente a falar o nome para nós. Cheio de dialeto, e que coisa linda, cara, porque assim, o rap falava de amor, era uma letra romântica, que ele falava para as moças de lá, né, nos dialetos dele de lá, e, e era rap, e era Sim. rap. E por que não pode? E onde falou que só tem que ser gangsta? E quem falou que só tem que ser Sim. pesado? Quem falou que só tem que falar de cadeia, de isso, daquilo, não sei o quê? O mundo mudou, as coisas mudaram, as oportunidades mudaram. Algumas não, é verdade, algumas ainda as lutas é muito grande. E a gente tem que ter respeito por essas novas formas da música. Então eu fico muito feliz de ver essa geração nova aí com uma presença muito mais global, sabe? Eu fico muito contente quando eu vejo um Emicida apresentando um programa na GNT, né, dando entrevista para Nova Brasil FM, ou seja, ele está caracterizado dentro da música popular brasileira. A própria Carol É, com K, se a gente trazer para o universo feminino, né? Uma mulher negra tal, sim, dentro da independente do GNT som. também.
É É, muito independente bacana, eu se também, você gosta ou não, sim. né? Se você gosta ou não, é muito bacana a gente ver. E parece que toda vez que essas pessoas se destacavam, tinha alguém para ir lá e jogar uma pá de cal, porque a gente não podia sair do gueto, a gente não podia sair dos nossos clãs ali, a gente tinha que ficar no nosso mundinho, e a gente reclamava de espaço, que a gente não tinha voz. Aí quando davam voz pra gente, a gente falava que o som não era bom, que não merecia, que só tava lá porque tava fazendo é, música modificada, rap modificado, sabe? Tipo isso. É, sim. A questão, né, cara, a gente é da americanização, né? Eu acho que o rap, eu costumo falar pra galera aí quando eu tô em alguns debates, o hip hop, ele nasceu e ele, aqui no Brasil, ele passou da sua maioridade. Ele passou dos seus Uhum. 18 anos. Ele tá ali nos seus 21, 22 anos. Então agora ele tá começando a amadurecer. Porque até então tinha todo aquele contexto americanizado. Eu ainda pertenço a esse contexto, não vou mentir para você. Aham. Mas eu já consigo, em matéria de sonoridade, identificar tudo isso, entendeu? De ter essa sensibilidade, de ter esse start aí de estar aberto às novas propostas. Eu acho que eu consegui fazer bem essa transição, porque eu sempre trabalhei com a comunicação dentro do hip hop, né? Então eu Sim. trabalhei na revista Rap Brasil, depois teve a Rap News, e os fóruns os zines, os blogs que eu escrevi, então me chegou até a minha mão muito tipo de rap, das mais variadas vertentes, né? Então eu sempre fui mais aberto, mais sensível a essa questão de não rotular e tal. E o Bruno vai ser, o grupo dele, o Mendes, é pauta de um dos nossos episódios. E ele até relembrou, ele falou, cara, você escreveu sobre a gente uma vez. Eu não me lembro se eu era colaborador do Bocada Forte na época, acho que foi do Bocada Forte. Eu era colaborador e eu falei, pô, eu gosto do. Saiu a coletânea tal, o grupo Mendes estava, e eu falei, eles são diferenciados por conta da levada, mais malandreada e tal, uma coisa bem abrasileirada, entendeu? Eu me lembro que acho que eu fiz uma comparação ali meio com o Bezerra da Silva nessa questão. É isso, eu acho que a gente tem que estar aberto mesmo. Os tempos são outros, entendeu? Os tempos são outros. Aham. Nós estamos vivendo É, a e a era gente, digital, né, meu? a gente reclamava de falta de espaço, falta de oportunidade, que a gente não tinha voz, que a gente não era aceito, né? E aí a gente não aceitava quem tava dentro e queria ser diferente, tá? É. Era isso. Não, mas Então, eu fico é muito bacana feliz. você falar, porque você passou essa transição tal, né, meu? Hoje você tá. E você tem planos ainda de voltar ao microfone, Tum? Du, você sabe que eu recebi, eu sempre recebo, tem muita gente ainda que me pede participação. Hum, Eu tenho alguns filtros, porque eu já vivi essa história, né? De cantar coisas que eu não acreditava e, e deixar de cantar o que eu acreditava. Eu acho, que eu sou uma boa intérprete, eu acho que eu sou uma excelente intérprete, mas a Preta Mil falando volta, é. mas eu O tenho coro é realmente grande. dificuldade, Volta, volta, volta. mas Brincadeira, desculpa. eu tenho grande dificuldade mesmo para compor. E, e eu acho que eu poderia sim colaborar. Eu acho que eu tenho muita coisa para passar, eu tenho muita ideia. Não sei se cantando, né? Não sei. Hoje eu tento passar um pouco das minhas ideologias nas minhas formas de trabalho, né? Com as minhas crenças, os meus valores. Eu sempre procuro levar um pouco de mim para onde eu tô, né? Para quem tem contato comigo. Não sei. A gente já pensou isso algumas vezes. Aqui em casa, eu já discuti com meu marido algumas vezes. A gente fez alguns ensaios, assim, pô, e se, ele sempre me apoiou. E aí teve uma Sim. época que eu conversei um pouco mais sério, que aí ficou mais forte a ideia e tal. E eu falei pro Necão que eu só voltava se fosse com ele. Uhum. Falei, cara, eu só vou se for com você, a responsabilidade é sua. Aí ele, ô louco, Tom, aquele jeito dele, né? Ô louco, mas por É. quê? Cara, porque
eu confio em você e eu tenho sinergia com você e eu acho que tem que ser. O Dude tá me mandando beijo. Dude é meu sobrinho. Beijo, lindão. É o cabeludinho, E né? é, É, ele da Roberta. é uma graça mesmo. Ele é bem apessoado, o garoto é lindo. É, E aí, leva vocação cara, pra modelo esse garoto aí. Dudu, você tá atrasado, hein, Dudu? Tá louco, pô, a live começou 8 horas, meu. E aí, cara, eu falei isso pro Necão, eu falei que só voltaria se fosse com ele, e na época ele tava com outro projeto. Eu não lembro o nome do grupo dele, você vai lembrar, ele tava com o O Juke, Identidade né? Negra. Isso, isso. E aí, ia ficar meio ali dividido pra Uhum. ele, né, tal, e eu não quis arriscar sem ele, eu fiquei insegura. Você tá vendo aí um Volta a Goiânia? Você lembra que a gente teve uma passagem muito forte, uma história muito forte em Brasília, né? Sim, pô, vocês Esse aí que são. tá Tá falando, louco. esse aí que tá falando Volta a Goiânia, é Goiânia, é meu amigo médio lá de Brasília, na verdade é um irmão nosso, na época que a gente gravava com o GOG e tal. O médio hospedou a gente lá na Ceilândia, na casa do Dé, correu muito com a gente. Esse aí é um dos outros anjos que ajudou muito Visão de Rua, a quem a gente deve muito aí, estendeu sempre a mão, sempre presente na nossa história. A gente teve um fato uma vez em Goiânia, não, em Goiânia não, em Brasília, que a gente levou um calote, cara. O cara não pagou a gente. A gente ficou uma semana lá para arrumar dinheiro para vir embora e não tinha dinheiro para vir Sério, embora. meu? É, Caraca. o cara fez o Essa eu não show sabia. e o Med, esse cara que tá aí me zoando, Eliseu, sofreu junto com a gente, fez toda a correria pra gente arrumar o dinheiro. O Dudu vai lembrar dessa história. E a gente não arrumou o dinheiro, não arrumou. A gente ficou fazendo show, pra você ter ideia, para arrumar o dinheiro não entrava. E o Med depois confessou pra gente, falou assim, meu, ele roubou vocês na cara dura. Ele falou que não deu bilheteria, mentira. A irmã dele enfiou o dinheiro na barriga e foi embora. Ela estava grávida na época, uma história assim. Ele já morreu, esse cara. Aí, zoando, né? E aí, cara, eu tinha saído do emprego, tinha pouco tempo, tinha recebido uma pequena rescisão. E meu pai já estava louco aqui em Campinas, eu tinha 17 anos, era menor de idade, meu pai já estava louco comigo, que eu estava lá perdida pro mundo, sabe Deus aonde, sem dinheiro, sem ter como vir embora. E eu peguei e falei, quer saber? Eu vou catar o dinheirinho que eu tenho, vou bancar essa merda e vou embora pra minha casa. E vai vir embora como? Aí a gente tinha um outro amigo, que o apelido dele era Noiado, o nome. E Noiado lá já era, né? Aham. Já era É, tem noia. uma, tem uma música do Baseado nas Ruas, que a gente faz colagem, que o cara ficava falando, e aí, noiado, qual é a parada, tal, uns lances E aí assim. o Zenilton e o Médio, Zenilton é o noiado. Ele tinha acabado de ganhar bebê. Ele largou a filha, a mulher, ele colocou a gente dentro de uma perua velha, que era dele. Eu coloquei a gasolina, É, ele falei, tá acho que dá falando para aqui. cuidar. A gente não tinha dinheiro para comer. A Roberta tá perguntando que foi o médico de peru. Não lembro do peru, não. Aí o Dudu tá falando que depois que a gente chegou, só que o Dudu não tava nisso. O Dudu foi depois, que quando a gente chegou, que a gente veio pra cá, olha a história. Aí a gente chegou, a gente se empolgou. A gente conseguiu vir de Brasília pra cá na perua meio cá, meio lá. Tudo louco, né? Tudo louco. Não tinha cinto, não tinha nada, né, naquela época. Viemos, chegamos, beleza, e os caras ficaram na minha casa, hospedado, por gratidão e tal, e são amigos nossos, né? Minha mãe e meu pai sempre acolheram os nossos amigos ali. Sim. E aí, não bastava só isso, né? A gente já veio de Brasília pra cá, o que vamos fazer agora? Aí o médico falou, eu quero conhecer a praia. Eu não conheço o mar, me leva pro mar. Aí vocês desceram Aí com a a gente combosa. Aí a gente desceu, aí a Viviane era a esposa do Dudu na época, aí a gente foi com a Combosa, o Dudu foi junto, e a gente foi pra praia, foi lá pra Ubatuba ficar uns dias, conhecer o mar, o médico comeu umas ostras lá, voltamos embora, e aí depois eles precisavam ir embora pra Brasília, né? E aí a Kombi não deu conta. Aí meu pai teve que socorrer eles e tudo, e ó, a gente já passou uns pipireco, cara, essa Ah, vida aí. imagina, meu. Imagina. Caraca, cara, que história, hein? Que loucura, hein?
A Loucura gente já mesmo. ficou na rua. A gente recebeu, assim que eu lembro nitidamente, a gente recebeu calote duas vezes. Uma vez em Santos, que realmente não deu público, e o Dudu, na época, era o empresário, ele tinha uma negociação e tal. E aí o cara ficou de pagar depois e não pagou. Essa foi um calote que a gente levou, que eu lembro. E a gente teve outro depois, que foi esse grande. Esse aí foi preocupante, porque a gente realmente não tinha dinheiro para ir embora, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. A gente É, ficou lá, os meios não eram como hoje, né, tal. Era muito não tinha. diferente. Mas vocês fizeram muito sucesso em Brasília. Eu me É, lembro que o Fox, DJ Fox, que eu até participei de uma live com ele, ele foi DJ do Caçadores de Harmonia. Caraca, velho, ele veio trazer uns CDs aqui pra Campinas pra vender lá, do selo da Discovery e os selos de Goiânia e tal. E eu trabalhava numa loja do MSJ, a Hip Hop Brasil. E aí, lembro. cara, o cara queria de qualquer jeito conhecer vocês. Eu falei, pô, mas a Viviane já tava fazendo o caminho inverso. Ela já tava indo pra São Paulo. E você, eu tava morando aqui no centro, meu. A gente, você tava na universidade, não lembro bem. E o cara queria porque queria conhecer você. Eu falei, pô, vou tentar, né? Eu até falei, pô, acompanha a live lá. Quando você vir pra Campinas, a gente marca, eu levo você assim pra conhecer ela. Ela é uma boa pessoa. O cara fãzão assim, meu. Queria porque queria. Muito louco, né? Essas histórias assim. Muito bom. Aí o cara falava, pô, meu, leva lá, é pertinho, pô, Campinas é perto. Falei, pô, meu, eu tô no trabalho. Não, fico no hotel aí, à noite a gente vai lá. E eu nem sabia se você tava em casa e tal. Mas enfim, essa história você não sabia, né? Depois eu vou comentar com ele, falar, pô, contei essa história lá no, ao vivo lá. Ô, Tum, a gente É. tá aí na segunda parte, eu acho que eu cometi uma gafe que eu não consegui gravar a primeira. Porque eu fiquei tão ansioso de voltar e o pessoal sair, eu falei, não, vou rapidinho aqui, eu devo ter apertado um botão errado, depois eu dou uma olhada ali. Se acontecer isso, eu vou pedir desculpa pra galera aí, o Felipe tá por aí, o Wellington do Rap Discografia também. Inclusive, acho que eu marquei você. Ele fez uma postagem, tá? Ele é um estudioso aí do rap nacional, é um cara que prisa pela valorização, pela memória do rap nacional. Ele faz isso com Sim. diversos grupos e é assim que eu fiz o episódio do Visão de Rua, para quem tá chegando agora ou não sabe, eu fiz 2 episódios aí contando um pouco da história do Visão de Rua, me atrevi a isso, tá lá disponível no YouTube, Rappel de News, e falar pra galera que amanhã, acho que 5 horas da tarde, não me lembro bem o horário, entre 5 e 18 horas, vai estar um terceiro capítulo aí, mas aí já é falando sobre um artista estadunidense. No caso, eu me atrevi a falar do Ice Cube, que eu sou fã. Tem a Eu vi discografia lá, dele aqui hein? em casa. É, mas aí tive que estudar um pouco inglês, né? Porque senão. Ô, Tum, é o seguinte, você fica à vontade, você quer acrescentar alguma coisa, tal? Ah, Du, eu não sei se quer abrir para pergunta, tem um pouco falando para É. cantar. Aí a gente deixa o ping-pong pro final, né? A gente deixa o Não, ping-pong pro final vamos ali. fazer um ping-pong É, vamos? agora. O que que você acha? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o. Cara, eu acho que eu travei aqui o meu outro celular. Peraí. É, mas eu me lembro aqui de cabeça. Então é o seguinte: nós vamos. O ping-pong era você falar, primeiro, DJ Odi. Monstro. Monstro, um Monstro, amigo monstro. monstro. Se você me permite acrescentar, você falou Você dele tá. aquela hora tal, Necão, ele tá estudando música aí, tá estudando umas paradas no estúdio. Em breve a gente vai ter novidades. Ele me confidenciou aí. Não sei nem se era pra falar isso no ar, mas eu não aguentei. Ele é monstro, 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 sagrado. Produz muito. Bom, Legal. E aí, a outra questão do bate-bola era de Nadir, né? Unifama. Dinadi, o saudoso Unifama, Rap Nacional. Você que É. sabe a parte. Quer falar da Dinadi já ou deixa por último? Dinadi é rainha do rap. Não tem Rainha do outra, rap. não tem outra definição. Eu acho que ela dividiu realmente a história do movimento hip hop feminino, né? Tem ela e pós ela, né? E eu tô ainda para ver quem cante. Dizem que, sabe, fala assim que ninguém é insubstituível, né? Nas empresas principalmente, né? As pessoas usam muito esse termo, né? Ninguém é insubstituível, É, né? no mundo corporativo, sim.
Eu não sei, cara. Eu nunca vi ainda outro Ayrton Senna. Eu não vi outro Gandhi. Eu não vi outro Chico Xavier. E eu não vi outra Dinadi. Ainda não. Então, é isso. É o que eu acho. Para mim, ela é única ainda, né? E eu já te falei isso. Você sabe que a gente compartilha das mesmas crenças religiosas, né? Sim, claro. E eu acho que a gente ainda vai estar junto muitas outras vezes. Eu sonho muito com ela. E geralmente eu sonho com nós três, na verdade. E eu sonho que a gente está indo fazer show. Às vezes Sério. sonho que a gente está indo. Muito É, louco, né, sonho cara? Uma que a gente parada. está no palco, sonho que a gente está cantando, sonho que a gente está na van, né? Porque na época, lembra, a gente era uma moda, né? O negócio de fazer show de van, né? É, pô. E a gente ia fazer show na van, e aí eu lembro assim, eu sonho com a gente na van, sabe? Tem umas coisas assim. Então eu acho que a gente ainda vai estar junto muito tempo, porque a gente nunca separou apesar de separar do grupo, não separar, a gente nunca perdeu o contato. Não, mesmo quando ela foi para São Paulo, quando ela vinha em Campinas, a gente se encontrava algumas vezes. Na maioria das vezes eu ia para lá, eu ia muito para casa deles para passar o final de semana com eles. Fui muitas vezes para ficar lá com ela e com o Tchoque, com a Beth, com a avó deles, né, que é uma querida, Dona Mila. E então a gente nunca ficou longe, mesmo ela já com a Lauren, né? Eu conheci a Lauren lá na casa dela, a Cris e tal. A gente nunca separou, tá? E é uma amiga, cara, é uma amiga que eu levo no coração, que eu tenho muita saudade. E eu falo isso pra todo mundo, eu falo isso pro Tio, principalmente, eu falo, meu, não é porque morreu que virou santa, não, cara. Que é chata pra caramba. A bicha era difícil, É. mas só pode falar Ela assim era quem ama. personalidade forte pra caramba, cara. Nossa. E só Nadia era quem ama que embaçado. pode criticar. Sim, E eu creio aí que a gente ainda vai estar junto outras vezes, com fé em Deus, hein? bacana. A Cara, outra coisa que você me perguntou é o é, Unifama, do né? Nifama, né, cara? Assim, só fazer um adendo, porque às vezes tem um pessoal de fora, pra quem não sabe, o Nifama foi uma casa de shows aqui em Campinas, década de 90, onde os principais nomes do rap nacional passaram por aqui. E um desses responsáveis por trazer esses nomes foi o Frutinha, até como atração internacional, no caso, o Run DMC, né, cara? Pô, Nifama deixa, porra, saudade, hein? Então, se eu pudesse resumir o Unifama numa frase, eu falaria que são as minhas melhores lembranças de adolescente. Tá lá. Porra. Apesar do meu pai ficar louco, porque meu era na boca do lixo de Campinas, né? É, E a gente ia, cara. Você lembra? Cara, você já parou pra pensar? Olha, você hoje é pai e avô, né, Du? sim. Você consegue imaginar teus filhos, cara, no ambiente que a gente estava? Não estou dizendo dentro da casa, né? Mas ali o arredor, os É, horários que a gente. sim. E eu ainda, eu vivi muito, muito lá dentro, assim, de tipo, eu ia quinta-feira, eu saía do trabalho para tomar banho lá, né? Eu tomava banho na casa, às vezes eu dormia lá, né? E tinha aquela parada que o Tuliba, né, baiano morava no morava lá. fundo lá, tal, né? Então, a gente, ficava, vivia muito lá e Tuniba, que saudade. Muito louco. É. Pô, é embaçado mesmo falar do Unifama. Nossa, moldou muitas pessoas, né? Culturalmente falando, assim, porque trouxe o hip hop, a partir do hip hop outras pessoas tomaram outros rumos. No meu caso particular, eu fui para a universidade, demorou um pouco, eu entrei que meio que tardiamente, mas eu soube absorver bem essas paradas do hip hop, o gosto pela literatura, né? Eu costumo falar pro pessoal, pô, o rap, se você ouvir certinho, se você entender todas as mensagens certinho, o barato é bacana, porque você vai conseguir extrair muitas coisas boas para sua vida. É muito legal. O Fernando tá falando aí, né, que quinta-feira, né? E é verdade, quinta-feira era o dia mais esperado da semana. Nossa, Nifama, pelo amor de Deus. Nossa, quanta lembrança boa. Ô, Tum, tinha aqui na pauta também, acho que era sobre o rap nacional, né? Como que você definiria o rap nacional? Eu acho que ele transforma vidas, Sim, ele
a nossa história mesmo, né? A gente ali que cresceu no DIC e a gente tinha bons motivos para ir por outros caminhos. Eu acho que graças à educação que, na humildade que os nossos pais puderam proporcionar para a gente, né? Mas esse propósito da música, eu acho que ele transformou vidas e ainda transforma vidas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Vamos abrir para perguntas aqui. O Ed Carlos está falando aí da Zoom, verdade, pô. Depois a Preta Mil falou a noite de R$ 1. Teve mesmo. Teve teve no Impera Samba também a noite de R$ 1. Você chegou a Nossa. curtir, ô, tu? Impera Samba? Cheguei, época de Impera Samba já tava, né, já tinha mais idade, curti, a gente fez, cara, no Impera Samba, agora que eu tô lembrando, a gente fez a comemoração dos 5 anos do Visão de Rua lá, Foi. com o Laércio Martins, ele abriu a Eu acho casa que eu pra tenho o gente, flyer, cara, aqui em casa. e aí a gente fez uma festinha VIP ali no camarim, porque era um aniversário mesmo. Que coisa, né? Agora que você falando, vem voltando as coisas. E eu e a Viviane, a gente fez os sanduichinhos na mão, sabe? A Viviane fez o catupiry caseiro para fazer com o lanchinho ali. E a gente fez, montou, colocou no saquinho para ficar tudo bonitinho e tal. Acho que a gente comprou com o Laércio, consignou com ele alguma coisa assim, as bebidas. E a gente fez ali uma festinha VIP ali dentro do camarim, pro pessoal que mais apoiava a gente, que estava perto. Eu lembro que a minha mãe foi. É, foi isso, eu não lembro o ano, cara. Mas foi 94, então deve ter sido 5 anos, deve ter sido 99, eu acho que é isso Eu mesmo. vou além, eu acho que teve a parada do Yocamp e eu tava fazendo uma matéria pro Yocamp no dia, eu entrei lá. Tô lembrando É, aqui, cara. Lembra do Yocamp? Jornalzinho? Eu era colaborador. Chitara fundou, né? O jornal, mas às vezes ele tava. Cara, Campinas era muito louco. Eu falo para as pessoas, no dia, tinha 3, 4 festas no dia. E às vezes eu ia em 2 festas, pegava carona com alguém, o Plínio que me levava, de carona. Lembra do Plínio, né? nossa, O lembro do Plínio falava, pô, Plínio. vamos botar festa. Eu falei, eu preciso fazer uma matéria pro jornalzinho. Eu ia lá num caderno, cara, fazia matéria. Muito louco mesmo. Eu tô me recordando aqui, vagamente, mas me recordo. Bacana, E bacana mesmo. tinha uma última coisa do que você tinha me perguntado, que era sobre o movimento de Campinas, né? Isso, isso. O movimento hip hop de Campinas. Eu definiria que é pesado, mas precisa ser mais acolhedor, né? A gente, nem sei se eu posso me incluir por não estar cantando mais, mas eu acho que o movimento de Campinas, ele é pouco acolhedor com os grupos novos, né? Então, as pessoas que estão no começo de carreira, elas têm muita dificuldade de ingressar no bolinho, sabe? Elas têm muita dificuldade de se destacar se o bolinho não comprar. Eles não emplacam. Então, nós somos poucos. Nós, eu vou dizer nós porque, né, eu quero quero assumir responsabilidades múltiplas aí, em conjunto. Então, eu acho que o movimento hip hop campineiro, né, da região, é pouco acolhedor com os grupos novos, que são os que Nossa, mais precisam de incentivo. sim. Eu procuro, agora nós passamos pro canal, né? Mas aí eu tenho a página no Face, agora a gente vai pro Twitter também e tem lá no Instagram. Mas quando eu tava no blog, eu até tinha um quadro chamado Você vai ouvir falar, que eu sempre falava sobre os grupos novos. Eu sempre gostei de estender a mão. Eu acho que até hoje eu colho os frutos. Eu vejo o pessoal falando, pô, Du, valeu, você deu uma força. Eu procuro, na medida do possível, fazer isso. Eu acho bacana e precisa. Às vezes a gente não é não tão fã da sonoridade, e aí eu vou falar como você, para você, porque eu tô aqui nos bastidores. Às vezes você não é fã da sonoridade, mas mesmo que não lhe agrade, às vezes você tem uma linha distinta do musical do que a pessoa está propondo. Mas, cara, é importante você dar vez para essa pessoa aí, estender a mão, dar uma oportunidade, uma postagem que seja ali no Instagram, tal, nas redes sociais. O cara vai levar pro portfólio dele, vai ser bacana. Eu fazia muito isso no Yocamp. Fiz meus Você vídeos, sabe, fiz várias paradas, né, meu? Nesse você sentido aí. sabe, você perguntou qual que foi um dos dificultados
telespectadores aí, né, um dos Aham. imbecis do grupo, aí para mim, enquanto profissional individual aí, sem falar da Viviane, mas eu enfrentei muito isso. Por não compor e por ficar com as partes menores das músicas e tal, eu falei, né, antes aí na primeira parte sobre essa postura da Viviane, eu era taxada de quem não cantava nada. Ah, não canta nada, tipo, a Tom no grupo não representa nada. Imagina, da hora mesmo é a Viviane. Eu ouvi isso várias vezes. É, Às vezes, os comentários vinham de pessoas muito próximas que estavam com a gente ali, sabe, nas viagens, nas indas e vindas, pra lá e pra cá. Às vezes eu ficava sabendo, porque sempre tem alguém que faz questão de comentar, né? Ainda que com Sim, muito boa intenção, faz questão sim. de comentar. E também há quem defendia, né? Também, claro, que há quem defendia, que falava que não, que, meu, tá bom, né? Pode ser pouco, mas manda bem, canta muito. E não é assim, não. E não tem outras duas iguais a elas, não, e tal. Então também tem isso, né? Eu vivi muito isso, eu vivi muito, e eu acho que isso foi um grande empecilho para mim, que até por eu não ter maturidade, acho que também não tá com o próprio conflito que eu vivia com a Viviane, as nossas próprias brigas e tal, eu acho que não tá muito fortificada, né? Muito segura. Eu acho que foi um dos motivos também que meio me abafou e, tipo, cansei de estar sempre querendo tentar provar para alguém que eu tinha que fazer alguma coisa boa para agradar alguém, sabe como é que é? Então Sim. acho que isso também é. Então eu fui uma vítima desse bolinho, sabe? Então eu falo com causa própria. Hein? Claro. Não, mas assim, cronologicamente, historicamente falando, Tum, hoje você vê a sua representatividade, né, cara? Uhum. Eu que estava mais perto, assim, e aí agora você, nesse bate-papo, não vou nem falar como entrevista, mas bate-papo, você confidenciou isso. Eu não imaginava, assim, algumas coisas. Eu jurava que as letras tinha ali é, sua seu DNA, porque você cantava com uma propriedade muito grande, entendeu? Não deixava transparecer essa imposição, né? Se é que eu posso chamar assim. Então, à medida que você realmente interpretava bem, e você cantava com a alma mesmo, cantava com o coração. Não, nunca percebi isso. E olha que eu tava ali, né? Sim, não vou dizer Aham. tão perto, mas a gente tava próximo. Mas eu Sim. nunca tive esse start, não, de achar que algumas rimas poderiam ser dela, entendeu? Tamanha sua dedicação, tamanho seu empenho. Como você encarava aquilo como um fato, um trabalho mesmo, entendeu? E, pô, isso é visível. Pô. Você pega o clipe ali, Irmã de Sela, a sua interpretação, cara. Esses dias a gente tava lá no estúdio, né? Depois que a gente grava o episódio, vai tomar aquela geladinha. Ah, vamos Uhum. recordar. E a gente tava vendo Irmã de Sela, caraca, velho. É, aí eu te falo assim como pesquisador mesmo, é muito louco, cara. Você tem uma representatividade histórica muito grande. A Viviane, de Nadir, claro, ótima, mas É. você fez parte de tudo isso. Você foi um pilar, você foi um alicerce. Talvez Assim. a gente não deve ignorar o talento dela em nenhum momento, lógico que não. Muito pelo contrário, sempre fazer com que a memória dela nunca seja esquecida, né? Tudo que ela Aham. fez pelo rap nacional, mas você tem o seu papel, sim. Pode ficar Hoje eu tranquila. consigo enxergar isso, né? Mas na época, acho que como eu estou falando desde do nosso começo do nosso bate-papo, acho que faltou maturidade para passar por cima de tudo isso aí e dar um foda-se literalmente para tudo isso e vambora. Mas foi isso, sim, rolou, teve essas coisas e eu acho que uma das coisas que eu fazia muito bem, se eu posso me orgulhar, era sim a interpretação e a capacidade de transformar levadas, né? Porque a Viviane tinha lá o roteiro dela pronto, ela vinha com a levada dela, com a pegada dela e tal, mas a hora que ela jogava aquilo pra mim, aí eu dava o meu tom e tal, e ela comprava o meu tom. Por isso que eu te falei que a gente tinha uma sinergia muito boa, porque uma olhava pra outra e, sabe, não, na respiração já sabia o que a outra ia falar, como é que ia ser.
o próprio ensaio também, né, dava o próprio ensaio trazia isso pra gente, né, esse refinamento, né, da afinidade nossa, mas essa sinergia aí a gente conseguiu a custas aí de muita luta, nós duas Sim. juntas. Lutas literalmente, né? É. Ó, o Dudu tá perguntando, falando aqui, fala da MC Jan. Cara, esse Dudu é uma praga, velho. E é bom que ele fala isso também, que é uma outra curiosidade. MC Jan, você sabe que você viveu isso, a gente vem de uma época que era legal ter nome em inglês, né? Sim. Tanto que a própria Dinadi, Americanizar, né? americanizado, tinha que ser o inglês, mas do americano, né? Americanizado, não do europeu. E aí, a própria Dinadi era Di com dois Es, depois que ela ficou o Di na versão original, né? Do português, É. ali, Di. Mas ela também começou com D-E-E, né? E aí, cara, eu não tinha nome quando eu comecei a cantar. E a gente tentou vários nomes, eram todos nomes em inglês. E, tipo, todo mundo opinava no meu nome. E aí, um dos nomes que a gente escolheu, que a gente tentou, Wizard, tinha umas coisas assim. E aí, teve uma época que eu fui MC Jam. Tá. Eu Cara, eu imaginei, mas, conheço. né? Eu fui MC Jam até ser Tum. Não, mas por que não põe Tum? E eu não lembro quem que falou isso. Eu não sei se foi o William, se foi o Necão, se foi o Kid, eu não lembro. Eu não, foi um dos três. Eu, não, mas por que não chama Tum? Todo mundo chama de Tum. Eu acho que foi o William. Eu acho que deve ter sido ele. Cara, todo mundo chama de Tum, chama Tum. E aí, é mesmo, né? Por que não fica Tum? Porque eu Ô, sou Tum Tum, desde que eu nasci. sim, e por que o apelido Tum, meu? Eu não. Então, vamos aproveitar e responder aí. É o Irã que perguntou, não é? É, eu acho que foi. O Irã E não ele me perguntou duas recordo. vezes já. Foi na outra live ainda. Não, ele perguntou nessa de novo. Ele perguntou duas É? vezes, eu tô devendo essa resposta para ele. A minha irmã, se ela tiver aí, talvez ela pode me ajudar. Porque Ah, assim, tá. Tá. então, Tá sim. não tem uma resposta certa do. Eu tenho versões para o apelido Tum, tá? Eu vou te falar uma delas, que eu acho que diz que uma mentira contada várias vezes vira verdade. Ah, tinha uma O atual boneca, presidente que o diga, né? esse aí é um caso à parte, né, meu? É, vamos pular E essa parte. vamos, para a gente tentar manter o nosso nível de audiência É, e não dar conflito aqui. lá em cima. É, e se você dar um Google e colocar boneca pitunta, vai aparecer uma boneca. Tem um nome para esse tipo de boneca. É aquelas bonecas, tipo boneca. Não é boneca russa, mas tem um nome, eu esqueci. E eu tinha uma boneca dessa, que chamava Pitunta. E eu era bebê e eu fiquei internada e eu não falava Pitunta, eu só falava Tum. E eu fiquei no Hum, hospital e eu chorava, né? Eu nasci assim com um probleminha respiratório, até os primeiros anos ali eu tive muita bronquite, pneumonia. E numa dessas internações, não sei se na internação, eu chorava e falava tum. Ai, tum, tum, e chorava e falava tum. E aí ficou, as enfermeiras pegou o tum. Essa é uma das histórias que a minha mãe me conta. E ficou tum, e é tum desde bebê. E aí a outra é que regula aí os meus 2 aninhos, regula com a música da Elba Ramalho, do Oi Tum Bate Coração, que eu ficava tá. dançando na frente da TV e cantando, né? Não Pô, sei, minha já irmã tinha tá uma aí, vocação artística desde neném, pô. será? Ô, E a minha irmã tá aí, talvez ela pode me ajudar, porque essas são as duas histórias que eu sei e são as duas meias verdades que eu conto. Então, Irã, é isso aí. E o Dudu tá me falando para falar do MC Jam, porque num determinado período de tempo eu fui MC Jam e pegou o balinho só entre nós. Mas, cara, eu juro pra você, eu conheço ele mais da metade da minha vida que eu conheço o Dudu. o E Dudu. até hoje chama de MC Jam. Essa praga. Sério? Até hoje é MC Jam. E vive pra ele é MC Jam, né? É, sua irmã falou aqui, oi tum tum, bate coração. Você cantava tum 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 e ficou tum. A boneca por conta da música também. Pô, Então acho que é mó isso. barata, hein, meu? Mó barata mesmo.
Pô, agradecer o pessoal que tá aí. Eu não tô contabilizando o tempo. Se alguém quiser, tá aberto aqui para perguntas. Eu confesso que eu. Aqui para mim não está aparecendo mais a rolagem, não sei se está Uhum. entrando, até tem acho, alguma coisa que alguém falou, alguma coisa, mas para mim não está Não, aparecendo. Se para você quiser, mim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas o pessoal tá falando aqui, o Marcos Lima, pô, ele é o Bruno colecionador está de aí disco ainda? também. O Ele Bruno está falou aí que. ainda? Quem? O Bruno do Mentes? O Bruno, acho que tá ainda aqui. Ou Ô saiu, Bruno, deixa eu ver. se tiver, manda um oi aqui para o eu não estou vendo os comentários, mas manda um oi aí para a gente saber, que eu vou te responder o que você pediu para eu fazer aí. A sua irmã já escreveu aqui o porquê da Tum, tal, tal, tal. Tá, os comentários aqui são os mais diversos. O Marcos Lima comentou que, realmente, Visão de Rua e Sistema Negro levou o Campinas ao ponto mais alto do rap nacional. Tá vindo uma nova safra, acredito, o da Lua, inclusive é uma linhagem diferente, que é trap, né? Esses dias até nós parabenizamos ele nas nossas redes. O garoto conseguiu 1 milhão de views assim, cara, na Da hora. internet. Agora a gente tem que contabilizar os views. Parece que não, mesmo É, que muita gente discorde, mas é o novo processo, né? Com as sim, monetizar o redes, que pode. Du, a é gente não vende mais LP, Du. A gente não vende mais CD, LP. A gente sim. precisa monetizar o que tem que monetizar. É isso, né? Exatamente, e a gente até parabenizou ele porque é uma marca histórica, 1 milhão, né? É óbvio que se você pegar as músicas de vocês, a do Sistema Negro, e for cada canal, vai dar 2 milhões, tal, 3. Mas no canal do cara assim, deu 1 milhão, eu achei bacana pra caramba. Eu espero que essa nova geração do hip hop campineiro, que eu conheço muita gente, tem muita gente talentosa. Eu até postei ontem aí, o NP tá vindo com um novo trabalho, coloquei o som dele com a Nega, que é uma cantora também muito boa. Tem o Malcolm, que é filho da Vivi, te aconselho a dar uma Sim. Ah, ouvida. eu Ele já vi o trabalho é, dele, eu já vi. Eu vi quando ele ele é muito começou com bom. as primeiras gravações para a IPTV, eu Sim, acompanho. muito bom. E, e uma curiosidade, assim, também que sempre me perguntam, né, eu vou trazer para cá, é que o pessoal sempre pergunta qual que é a minha música favorita. Qual Ah, que, legal. né? Eu vou falar a minha, eu quero que você fale a sua depois. É, apesar de Mulher de Fato ter sido, a gente tem, foi o nosso laço, né? Foi o que uniu nós duas, como eu contei na primeira parte, dela batendo na caixinha lá e no gravador. Foi ela que foi o meu passaporte por Visão de Rua. A minha música favorita é Periferia ao Alvo. A hora que eu Ah, escuto aquilo, tum, tum, cara, arrepia tudo. A hora que eu escuto. E a produção dela, né, que foi feita pelo Necão e pelo Kid, aquela música realmente ela mexe comigo. A hora que eu escuto, me dá um. Juro pro seu coração bate, choro, me emociona. E eu lembro também quando eu morava no DIC ainda, né? Claro. E aí a gente tinha gravado a Confidência de uma Presidiária há pouco tempo. E a música estava começando e a gente tinha o rap muito difundido só nos nossos. Só nas casas que tocava, né, Du? Ou então lá sim. nos nossos fundos de casa, quando a gente fazia os ensaios, que a gente fez muito ensaio em fundo de casa, no quarto do fulano, né, no quintal do Beltrano, a gente fazia muito isso, você lembra disso? Montava os Sim, claro. toca-disco lá e ia ensaiar. E eu lá em casa, e aí passou um carro com o som no talo, como se diz aqui, ou no último, né? Som no último tocando Confidência de uma Presidiária. Nossa música, nossa música. E eu lembro quando eu cheguei pro disco com a minha mãe chorou. Então, tem muita história bacana, né? Hoje eu tenho pouca associação com o grupo, assim, né? Não é uma coisa que está no meu cotidiano, não é uma coisa que, puxa, direto tem alguém que me lembra disso, que eu estou envolvida, até pelo meu trabalho, assim, eu vejo pouco conteúdo sobre. Tô sempre com o pessoal, tô sempre falando com a galera, né? Mas conteúdo sobre O não Tio, que tá a muito. galera, o, é, me, filho, né? Filha, perdão, filha, né? Da Dinadi. Aline, E é isso. Aline. O pessoal lá em São Paulo, você mantém contato ainda?
Eu mantenho, faz um tempinho que a gente não tem conversado, mas eu falo com o Alessandro, com o viúvo dela, né? Uhum. E falo muito com a mãe dele, né? Com a Beth, converso sempre com ela, fala da Aline, a Aline tá ficando uma mocinha, né? Passou aí os 10 anos e tá crescendo e tal. Diz que tem o gênio dela, viu? Diz que tem o gênio da mãe. Terrível. A Beth fala que é geniosa igual ela. E, e assim, já faz um tempinho que a gente não se fala, mas a gente ainda mantém o carinho, né? Volta e meia, quando dá certo, a gente conversa. Já tem um tempo que a gente não fala. A gente falou bastante há uns tempos atrás, porque existe ainda muita promoção em torno do nome de Nadir, Sim. sabe? Muita promoção. E muita gente que ganha dinheiro de forma irregular com o nome dela. Porque você tem direito de fazer movimentos sobre a memória dela. Você tem direito de gravar coisas sobre a memória dela. É ótimo, muito bom, né? É muito bacana. E eu acho que a gente precisa disso. A gente, aliás, está fazendo isso aqui. Você fez isso no teu canal. A gente precisa relembrar. A gente tem a obrigação de trazer o papel histórico e falar disso para quem não sabe. Porém, quando você ganha dinheiro sobre isso, eu acho que a pergunta precisa ficar clara, assim, né? E o que a família ganha? Porque Sim. ela tem filho. Ela tem filho. Ela tem dois filhos. Ela tem dois herdeiros. E então eu sempre peguei muito no pé do Alessandro com relação a isso, né? Tipo, ó, pegando o pé assim, no sentido de acompanhar, né, meu? Sim, Ó, sim. também de orientar no sentido de que, ó, se é para fazer, é agora, é a hora, você não pode deixar passar, porque agora é o momento. E eu não tenho hipocrisia para dizer para ele, né? Falar assim, ah, não, você tem que fazer, mas tem que ser remunerado, né? Lógico. Então, a gente tem sempre essas conversas assim, porque a ideologia é lindo, sabe? Ideologia é lindo, mas tem sempre alguém ganhando por trás. Sim, E os filhos, e geralmente não são os filhos. Então, fico alerta aí, né? sim. O meu amigo aqui, o Cleitinho, pergunta qual o melhor álbum pra você, claro. Você respondeu a música e o que mais te marcou. Depois o Erval também falou se você lembra dos treinos. Vocês treinavam na prefeitura, você, Erval, Cassião, aí de break, né? Vocês treinavam os passos de Na break? prefeitura, não. Na prefeitura, eu não lembro da prefeitura. Eu lembro da gente treinar lá no No Enxuto. enxuto. No Enxuto. É. Cara, a gente ia a pé pra lá. Olha que saúde que eu tinha. Hoje eu não dou conta disso, Du. Pô, e... Hoje eu não Ó, tenho que legal, condicionamento. né, meu? Porque vocês, assim, e aí tem que salientar, o rap é uma linguagem do hip hop, mas vocês praticavam outra linguagem também, que era a dança, né, meu? Era o break. Isso é É. legal pra caramba. Eu te contei que o Cássio foi convidado, né, para ser o nosso DJ aí antes do Necão. Antes Foi, até do Guto. contou. E aí o Cássio hesitou, acabou não aceitando e tal, não deu certo. E aí veio o Guto e depois veio o Viola. E eu acho que teve mais alguém. Ah, não lembro, a Dilce ficou um tempo com a gente, que é o Viola, né? Sim, E até vinha o Necão. legal. A gente rodou um tempo ainda. No lance do álbum aí que o Clayton perguntou, você acha que. Você falou da música, mas é que você tem os singles, né? O single, na verdade, e depois o álbum, né, meu? Você falou sobre a minha É, música preferida. Cara, eu vou falar pra você qual é a minha música preferida. É Mulher de é. Fato. Eita, Porque, cara, aquela música é muito brava. Eu estava no estúdio lá com vocês o dia que vocês gravaram, lembra? lembro. Foi no ateliê, né? No ateliê. No ateliê. Caraca, quando eu vi aquele. A música sendo assim redigida, as meninas do quatro bases entrando pra fazer os back, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Dali eu falei, caraca, tá em outro nível essa música. E vocês Não, e as ampliaram meninas. o My Homes, do Scarface ali. Era o que o pessoal que é mais fã tá ligado, que o Scarface gosta muito de rock. E a última faixa do disco dele era um rockão. Tum, tum, tum. E vocês, o Necão, brilhantemente, né, meu? DJ Odi, pá, teve esse estralo aí, vocês levaram pro estúdio. Foi rápido até.
vocês já sabiam o que vocês queriam. Eu me lembro que, sim, teve alguns acertos em outras músicas, mas a gravação em si foi rápida. Aí eu vi o Vander, né? Vander Carneiro tocando ali e tal. Aí o ex do Campo Negro chegou lá tal, pô, época saudosa, colou uma Cara, galera você tá com a assim. memória ótima. É, Você tá com a memória boa pra Fábio caramba. Macari colou também. Nós ficamos tudo meio boquiaberto, assim. Só ouvindo as meninas do Quatro Bases e vocês colocando a voz. Falei, caraca, E, tava um frio, hein, aliás, tu? que meninas, né? Não posso deixar de agradecer elas, porque parte do sucesso da gente aí também teve do trabalho dela, teve o trabalho das participações, o efeito moral, Pô, né? sim. E o Digão, o Matuza, que na época Cena do crime, né? contribuiu com a gente, isso. E assim, teve alguém que escreveu aí que pediu para eu cantar Umbral. Deixa eu contar uma curiosidade sobre Umbral, já que hoje a gente está falando de curiosidades. Rafael Brau é fogo. Eu imagino que seja, mas manda lá. Então, é a falta da. É assim, a gente vai amadurecendo e você vai pensando, né, como é que você pode profissionalizar as coisas e fazer as coisas mais acertadas, né? A pouca experiência para algumas coisas. Essa foi uma música que eu compus e a Viviane não pôs a mão e tal. E aí a gente combinou. Então combinei com os meninos do que era o umbral e tal, e falei para eles, ó, a tua parte, eu quero que você fale assim, assado, porque eu tô falando sobre isso. Eu me E o que lembro que é o essa daí. umbral, né? Umbral, você sabe que Sim. é uma região de penumbra, de sofrimento, é uma região trevosa muitas vezes, então é uma região de expiação, né, de dor. E eu queria trazer a analogia do umbral para a realidade nossa, da nossa quebrada, né? Então, o umbral ele era o que a gente vivia no dia a dia, poxa, as lutas nossas diárias no nosso bairro, com as nossas faltas de estrutura que a gente tinha, e tudo isso aí, eu falei pro cara, mas, meu, a gente vivia outra época, né? E umbral era É. umbral. Umbral. Aí eu me lembro do Digão, de Umbral. Chavos Camarão, pá. Foi. Eu me E a gente lembro foi isso, pro acho que você me estúdio, comentou comigo cara. na época. Mas, pô, que música louca, pelo amor de Deus. Digão, Matuzinha, né? Matuzinha. Matuza. E eu até comentei lá no canal, porque assim, eram grupos que se não fosse as coisas da vida, Ah, assim, do meio artístico, quando eu falo da vida, do meio artístico, eu sempre cobro de menor, falo de menor, vocês tinham que ter gravado um single. Efeito Moral foi um dos melhores grupos que eu vi. Quem viu é o verdade. Efeito Moral, aquela formação clássica ali, Digão, de menor, Caçula, o Caçula, pelo amor de Deus, os caras Jonas. tudo de bege. E o Ilha, Lembra? né? No toca-disco, era o Ilha. Pelo amor de Deus, Clássico. a, a postura dos caras, assim, chocante, cara, chocante. Depois eles deram uma repaginada. Aham. Vieram com break, aí eles inovaram mais ainda, porque são dois DJs. Vieram com o break e o gelão. E aí ficou uma coisa de louco mesmo. Aí eu falei, nossa senhora. E é nós tivemos o privilégio, né? Eu falo pros caras, falo, meu, testemunhei isso aí. É uma coisa que você falou da minha memória. Eu me lembro até a vestimenta, meu. Me lembro a vestimenta. É, Eu sim. comento assim com, com o de menor. Falo, de menor, vocês deveriam ter gravado pelo menos um single. Mas acho que eles estão com um trabalho pra vir aí. E o Servudi, no caso, o Digão, tá bem na sua carreira aí. Vejo, acompanho a distância, né? Preciso até fazer Aham. uma live com ele também. Ele é uma figura histórica, assim, do movimento. Então, cara, e aí a gente foi pro estúdio, sem passar música, sem nada, sem combinar antes. Ah, tá com a sua letra? Eu tô com a minha letra. Tá com a sua letra? Tô com a sua letra. Tá bom? Então tá bom, vambora, vamos pôr voz. Então é o que eu falo, né? A falta do profissionalismo e a falta da maturidade para refinar as coisas. Hoje a gente não cometeria nunca, né? Esse tipo de erro. Hoje a gente ensaia uma live, né, Du? A gente faz pauta de live, tipo, que virar de música. É. E, enfim, e deu nisso, e a música foi pro CD, e a Viviane olhava pra minha cara, assim, né, ela era perfeccionista pra caramba, com um monte de coisa, e ela olhava pra minha cara, assim, tipo, não tô entendendo nada, do que vocês estão falando, cara? Você tá falando de uma coisa, ele tá falando da outra, a outra tá falando da outra, e foi. E aí é isso, essa é uma curiosidade aí da música Umbral. Na época eu me lembro. Na época eu tava kardecista convicto, aí eu peguei.
Falei, caramba, mas ela tá falando uma coisa e outra. Mas você sabe que essas duas visões distintas é uma curiosidade. Mas no final elas meio que, sei lá, se encontram, entendeu? Porque trazem É. perspectivas diferentes, né? Uhum. Trazem perspectivas diferentes. Vocês faziam a música no show, né? Me lembro que o Digão fazia, eu lembro. Pô, da É hora. que a Viviane também cantava com ele. Puta, como é que é o nome? Mente Engatilhada, que a Viviane cantava com ele. Não me Eu vou lembro. cantar uma pra você vai lembrar. Roleta russa, jogando no coco, se não matou, deixou louco. Fiquei de cara com essas fitas e já se pôr. E a Viviane, roleta russa, jogando no coco, se não matou. Cara, eu não lembro o nome da música. Eu Ô, também Digão, se não. você tivesse por isso, podia ajudar a gente. É mente engatilhada, eu acho. Eu tô achando que é mente engatilhada. Eu me É. lembro, e até eu contei lá nos capítulos lá no YouTube, que é o seguinte: a música que ela fez com o Naldinho com o Kid, você já teve um trecho dela ali, vocês já cantavam no show. Eu me recordava disso aí. Já. Eu me lembro de ter visto no Unifame, em outros shows com vocês, ela cantando aquela parte lá. E E aí você clássico, né? Me comprava. arrepia, né? Até arrepia. Você comprava, ela fazia um, você fazia outra. Eu me lembro disso aí. Eu não me lembro a letra, lógico, mas eu me lembro. Tum, pô, se você quiser, vamos seguir o barco aqui, cara. A galera tá aqui, Ah, ó, nós cara, temos 27 aqui eu pessoas, não tô temos contando 27 agora, pessoas né? corajosas aqui que estão nos ouvindo aí. Com essa memória saudosista, nossa. E a gente fala pouco, né, Du? Então, não tem assunto aí pra falar, né? Eu não tô marcando o tempo, cara. Não sei se vai cair, não queria Ó, desrespeitar o ninguém. Então, Cleito tem uma pergunta aqui bacana. ah, Du, muitas pessoas ao meu redor, no trabalho, faculdade, nos locais que me apresento, estranham quando falo sobre minha afinidade com o rap. Como que é para tu? Como sabem da carreira? Você entendeu a então, pergunta? entendi e eu sei que é porque eu vivo isso. É bem isso. Cara, na época eu saía para show, então o pessoal do meu trabalho sabia que eu estava atuando e tal, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre trabalhei. Você deve se lembrar disso. Eu nunca consegui viver sem corrimão, sem segurança. Eu não consegui viver do rap e eu tinha medo mesmo, né? Uhum. E a Viviane, ela já acreditava mais, ela se jogava mais. Tinha aquele lance que a gente falou dela vender o almoço para comer a janta. Eu não sabia viver assim. Até hoje eu não sei. Ó, falaram 2 minutos aqui para terminar. Então tá, então vou tentar responder rapidinho para agradecer o pessoal. Eu não costumo falar. Eu não costumo falar porque, é óbvio, eu cantava rap, né? Não costumo falar. Mas sempre tem um abençoado que acha um link no YouTube e vem falar: pô, você cantava rap? Eu vi lá no teu Facebook, porque o pessoal me marca, né? Sim. Você cantava rap e tal. E aí eu trato de forma natural e tal, cantava. Ah, eu vi lá, cara, mas é diferente, né? Nossa, tal. Então sempre rola isso, meu. Sempre rola. Ah, bacana. Bacana mesmo. Pô, meu, sem palavras mesmo, gostaria de te agradecer aqui, ó, do fundo do coração, por você ter nos ajudado ali com os episódios. Tem algumas pílulazinhas ainda que eu vou soltar com certeza sobre aquilo que nós já conversamos, mas eu agradeço mesmo você ter tirado seu tempo aí, pô, noite de quinta-feira, a família, os estudos, seu marido, seus filhos, deixar um pouquinho de lado e se dedicar a ter essa live aqui com as pessoas que estão aí do outro lado e comigo. Obrigado mesmo, valeu mesmo, viu? Eu De que agradeço, verdade. Du, de novo. Se cair aí, gente, então um beijo para todo mundo. Obrigada da presença de vocês, das perguntas. Obrigada, Du, de novo, da oportunidade de poder falar um pouquinho, né? Porque realmente a Viviane é a rainha, a gente tem essa ideia dela, né? Mas eu falei lá no começo que nós somos a construção de muitos, né? Então, eu Sim, acho que, de certa forma, eu colaborei com esse processo dela, tenho muito orgulho disso, muita com gratidão pela vida, certeza, meu. porque a vida me proporcionou isso, né? As viagens, os rolês, os shows, e, cara, muito bom. Ó, E. lógico, a Pode galera tá falar. pedindo pra você mandar um som aí no final. Fica ao seu Então, critério, hein? Não sou Faustão, não. eu vou Aquele... provocar, então, eu vou provocar a galera e vou provocar o Bruno que pediu para eu cantar, o Bruno que começou a puxar o bonde aí para eu Acho que cantar. eu vi aqui.
Então, ô Bruno, por que você não me convida para fazer um som com você, oficial, Bruno? Nossa, aí ele vai chorar, hein? Daqui a pouco Hein, ele liga aqui Bruno? pra mim, ele vai chorar. Nunca me convidou, cara. Ele conversa comigo, tem eu não sei quanto tempo que a gente tem amizade, nunca